Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos finalizando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. E vamos começar com a nossa meditação de hoje, que está lá em Lucas 14, do 16 ao 24, que fala da grande festa. Jesus contou que certa vez um homem resolveu dar uma grande festa. Ele convidou uma porção de gente. Mas, como os convidados estavam demorando demais, mandou um empregado sair para chamá-los. Olhe, meu patrão disse que a festa já está pronta, só faltam vocês. Mas um disse que não podia ir porque havia comprado um terreno e precisava ir lá vê-lo. O outro disse que havia comprado alguns bois e queria experimentá-los. Outro havia acabado de se casar e não poderia ir. Quando o empregado contou o que havia acontecido, o patrão ficou muito zangado. Vá às ruas e os becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e coxos, ordenou o patrão. O empregado foi e, quando voltou, viu que ainda havia lugar na festa. O empregado avisou o patrão do que acontecera e ele disse: então vá às estradas e aos caminhos e force os que encontrar ali a virem para a festa, pois não quero que nenhum dos primeiros convidados prove meu jantar. Jesus contou essa história porque os judeus se achavam melhores do que os que não eram judeus e porque não queriam aceitar a Jesus como seu Salvador. Com isso, Jesus queria lhe mostrar que se eles não o aceitassem, os outros, os que não eram judeus, o aceitariam e ainda receberiam a salvação. Amém? Jesus queria mostrar que todos somos iguais, todos temos direitos à salvação. Que ele veio para um povo, mas esse povo não o aceitou, então ele aceitaria as outras pessoas, né? Vamos orar primeiro ano? Senhor Jesus, te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos pelo dia de hoje, que o Senhor possa estar conosco na nossa aula, estar com os nossos familiares, Senhor. Nos guarde e nos livre de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo, primeiro ano. Vamos lá. Vamos lá para o nosso livro de história, né? Livro de história, página 44. Nós vamos falar um pouquinho das nossas memórias. Exatamente. Eu sei, vocês são novos, vocês são crianças, mas vocês têm as lembranças de vocês têm as memórias de vocês, não é isso? Vocês conseguem lembrar do seu primeiro tombo? Você consegue lembrar de alguma marca que você tem no corpo devido a uma queda, a um machucado? E aí, me diz. Vocês também conseguem lembrar coisas boas? Vocês conseguem lembrar de um passeio em família que vocês gostaram muito? Então, são coisas que ficam guardadas em nossa memória, né? Ficam guardadas em nossa memória. São coisas boas, são coisas ruins, mas que ficam aqui guardadas nas nossas memórias. Então, vamos lá para a nossa atividade. Aqui tem a terceira questão, né? Que diz assim: você já vivenciou algum dessas cenas abaixo? Marque com um X as ilustrações que mais se parecem com o que você se lembra. Você vai marcar aqui, certo? Festa de aniversário, banho de piscina, ou igarapé, ou uma praia que você tenha ido e gostado muito, que você lembra. Você andando de bicicleta, bateu numa pedra ou passou por um buraco, algo nesse sentido. Quando você ficou doente, que precisou ir ao hospital e ficar um pouquinho lá, né? Se você teve essa experiência, você pode marcar também, né? O Natal está até chegando, mas se você tem lembranças de outras comemorações do Natal, de ganhar presentes, você pode estar marcando também. E se você foi a algum parque de diversões, algo nesse sentido, que você participou de alguma brincadeira, foi em algum brinquedo, você também pode estar marcando, olha, aqui. São essas cenas e você vai marcar a cena que você já participou, que você já vivenciou isso e está aqui guardadinha na sua memória, né? E olha só, gente, geralmente nós lembramos daqueles acontecimentos importantes,
daqueles acontecimentos que marcaram a nossa vida, né? De alguma forma, né? Tem lembranças boas e também nós temos lembranças ruins, né? Por exemplo, uma festa ou um dia em que você ganhou uma cicatriz no joelho, um dia que você caiu e você se machucou. Não é uma lembrança muito boa, mas nós temos essas lembranças, né? De coisas ruins também que aconteceu nas nossas vidas. Então, você vai aqui para a quarta questão e você vai me dizer se você tem alguma cicatriz, né? Alguma cicatriz no seu corpo, e você vai contar um pouquinho dessa história. Você vai contar como isso aconteceu, né? Você vai contar como isso aconteceu, certo? Eu, por exemplo, eu tenho uma aqui no meu queixo, bem aqui assim. Eu estava na piscina e fiquei pulando, né? De fora para ele não podia estar fazendo isso, e eu fiquei pulando. E em certo momento eu escorreguei e bati com o meu queixo na borda da piscina e ó, quebrou, levou ponto, fui pro hospital, foi terrível, né? Terrível mesmo. Certo? Olha só, primeiro ano, como eu havia dito para vocês, né? A memória ela é um local no cérebro onde nós guardamos os acontecimentos da nossa vida. No entanto, nem tudo é guardado na memória, né? Nós guardamos algumas coisas e outras coisas nós não conseguimos guardar, elas são esquecidas, né? Então, o que acontece? Muita gente, para evitar esse esquecimento, registra como? Registra com fotos, né? Registra com diários, escrevendo tudo que aconteceu, tudo que acontece no seu dia a dia, e com isso ela tem ali a lembrança, é só ir lá e ler. Ou então, né, as pessoas guardam algum objeto que aquele objeto faz aquela pessoa recordar, lembrar daquele momento, daquilo que aconteceu. E assim é difícil esquecer, né? Elas querem lembrar, elas têm algo, um objeto, fotografia, ou está escrito no diário. Então fica difícil de esquecer aquele momento da vida. Fica uma dica, se vocês quiserem começar a guardar algum objeto, ou então a escrever, né? Peguem um caderninho, façam um diário e comecem a escrever o que está acontecendo no dia a dia de vocês. Assim vocês não vão esquecer, certo? Olha só, tem uma questão aqui que é do seu Joaquim, né? O seu Joaquim ele gosta muito de contar histórias para o bisneto dele, para o Rodrigo. E tem alguns objetos aqui embaixo, né? Que é a memória, são as memórias do seu Joaquim. Então, através desses objetos aqui, ele conta uma história. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha só o que ele tem aqui. Ele tem a foto de um peão, ele tem a foto aqui numa porta, né? Que antigamente as pessoas entregavam leite nas portas das pessoas. E ele tem essa foto aqui, né? Do entregador de leite. E ele tem uma foto aqui também de uma escola e uma foto de casamento. Então, o que dá para nós imaginarmos nessa história aqui do seu Joaquim? Hein? Eu vou deixar a critério de vocês, para vocês imaginarem, vocês fiquem à vontade, né? Lembrando que são fotos antigas. O próprio peão aqui é um brinquedo antigo. Então, fiquem à vontade para imaginar a história que o seu Joaquim contou para o neto dele. E mais tarde, na Zoom, vocês vão me contar. Tá bom? Você vai completar a cruzadinha, né? E vai descobrir o nome dos objetos que a avó da Alice tem guardado lá na casa dela, certo? Então, tem as imagens aqui, vocês vão observar as imagens e tem as dicas bem aqui ao lado. Por exemplo, o número 1. O número 1 é um objeto que continha músicas, né? Músicas gravadas e que costumava ser tocada em uma vitrola. Então, você vai descobrir que objeto é esse. O segundo é um aparelho de comunicação, né? Onde se rodava várias vezes um disco com os números. O terceiro era um aparelho usado para escrever cartas, documentos com a letra de imprensa, certo? E o quarto era necessário para tirar fotografias nas máquinas antigas, nas máquinas fotográficas. Então, você vai tentar descobrir o nome desses aparelhos aqui, certo? E você vai escrever na 7ª questão se na sua família ou você conhece alguém que tenha alguns desses objetos antigos na sua casa, certo? E quais são esses objetos? Ok, primeiro ano, então vamos lá fazer atividade e a gente se vê na nossa Zoom. Beijos, até a nossa Zoom.